Na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo dirá: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Uma frase que a gente vai compreendendo cada vez mais à medida que vamos avançando no entendimento do Evangelho e no processo de autoconhecimento. Porque vamos identificando, à medida que a luz do Evangelho se projeta no nosso mundo interior, tanta coisa ainda para mudar, tantas necessidades de renovação, tantos vícios a serem trabalhados, tantas virtudes ainda a serem construídas, que a gente vai percebendo melhor o que Paulo definiu como vasos de barro. Nós somos ainda esses vasos de barro no que se refere ao trabalho do bem. Somos ainda frágeis, somos ainda voláteis, somos ainda imperfeitos. Mas nem por isso, dirá o apóstolo Paulo, somos inúteis para o trabalho no bem. Isso é o fundamental que compreendamos. Porque muitas vezes nos consideramos indignos de estar atuando em determinada tarefa no bem, mas não seríamos convidados a ela, não seríamos alertados para aquela tarefa, não fosse ou não contasse o Senhor com a nossa capacidade de agir apesar das nossas limitações. Porque, como diz o apóstolo, esse tesouro, o tesouro daquilo que nós podemos transmitir ao outro, vem em primeira instância do Criador. Tudo o que possamos fazer, tudo o que já fizemos e que um dia possamos fazer de bem no mundo, ou onde quer que estejamos, provém inicialmente do Criador, que se utiliza dos vasos ainda imperfeitos que somos para semear pelo mundo o seu amor, a sua bondade. E é justamente nesse processo em que somos utilizados pelo Criador, segundo a nossa disposição, a nossa abertura para as tarefas do bem, é justamente nesse processo que nós vamos também sendo moldados pelo Criador, sendo aperfeiçoados pelo Criador. Na definição do profeta, como o oleiro que vai trabalhando aí o vaso de barro até que ele se torne uma obra-prima. É assim que Deus atua. Se utiliza das criaturas imperfeitas, aperfeiçoando-as no processo de ajudar as outras criaturas imperfeitas. É assim que nos construímos, enquanto seres imortais destinados à perfeição. Então, diante do desânimo, diante da dúvida, diante da menos-valia de acreditarmos incapazes para qualquer ação no bem, lembremos dessa frase de Paulo, porque ele, como ninguém, conheceu isso. Ele que trazia ou ainda se reconhecia orgulhoso, soberbo, teve que lidar com tudo isso, com todos aqueles remorsos, mas soube fazer isso de uma maneira tal que se tornou um vaso de bênçãos, que espalhou tanto amor, tanta luz por onde passou. Por isso o vaso escolhido. Mas nós todos também somos escolhidos na medida em que nos escolhemos, nos dispomos a ser para Deus, para os seus emissários, esse canal, esse instrumento que transporta aí a linfa pura do amor, a linfa pura da verdade, a linfa pura do bem. Essa é a mensagem central desse versículo. Acreditemos mais em nossos potenciais. Reconheçamos sim as nossas dificuldades, imperfeições, porque esse é o primeiro passo para a mudança. Mas não tomemos elas como impeditivos para agir no bem. Porque se Jesus só contasse com seres perfeitos para a expansão do Evangelho e da sua mensagem de amor, o que seria dessa mensagem? Que seres ele poderia contar? Ele conta com nós mesmos, imperfeitos como somos, para que, no processo, aperfeiçoemos-nos, gerando também felicidade, paz e harmonia por onde passamos. Então, investamos em nós, reconheçamos as dificuldades, mas trabalhemos nelas, confiantes de que Deus investiu em nós. Se Ele nos convidou ao trabalho, se Ele nos apresentou a oportunidade, é porque Ele sabe muito bem do que nós somos capazes de realizar. Ele já conhece todas as nossas limitações. E se ainda assim investe em nós,
nos dá a oportunidade, nos conclama ao bem, é porque sabe que as imperfeições têm caráter transitório. O que vai ficar é o resultado da obra de aperfeiçoamento desse oleiro, trabalhando os nossos vasos de barro para que transportem esse tesouro em direção aos outros corações. Sigamos, portanto, com Cristo e meditemos nisso em nossa jornada espiritual. Muita luz e muita paz a todos.